Com a sua audiência aqui no programa Na Mira com Fernando Veloso, através da TVC, da TV Correio da Manhã, a gente dá início a mais um programa. E o programa de hoje vai ser um assunto sério, um assunto que vai deixar todo mundo muito atento. A gente vai falar sobre sexualidade, a gente vai falar sobre abuso e exploração das crianças. E para isso, nós vamos entrevistar uma pessoa que tem um amplo conhecimento nessa área, conhece muito, tem uma experiência, tem uma vivência muito grande nesse assunto. Ele é bacharel em psicologia pela UFRJ, é pós-graduado em atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica pela PUC. Ele tem MBA em gestão empresarial pela Universidade Estácio de Sá. Durante 28 anos ele trabalhou na Polícia Civil. Nosso entrevistado de hoje é o Gilberto Fernandes da Silva. Gilberto, obrigado por você ter atendido o convite. A gente estava conversando aqui antes, esse assunto é um assunto pesado, é um assunto forte, mas acho que interessa a todos nós. Sim. Não só a gente que é pai, né, tem família, mas é algo que perturba qualquer um, né, esse abuso, essa violência, essa exploração sexual contra crianças e adolescentes. Você comentou comigo que você também é coautor do livro Psicologia na Prática Jurídica, A Criança em Foco, com a coordenadora Beatriz Marinho Paulo. Uhum. E você tem um tema que me causou uma certa curiosidade, que é o silêncio das invisíveis. Você se refere nisso àquelas crianças que foram abusadas enquanto crianças e cresceram, hoje são mulheres adultas já, e guardam isso com elas, tiveram durante aquele período o seu desenvolvimento da sua sexualidade alterado, transformado, né, perturbado por conta dessas ações violentas contra ela. Vamos começar esse programa? Dá para a gente um panorama de como é que funciona isso, né? Como é que normalmente a gente toma conhecimento se uma criança está sendo vítima de abuso ou não? Conta um pouco da tua experiência nesses vários anos atuando. Se você foi psicólogo voluntário entrevistando crianças e adolescentes que figuravam, né, que apareciam como vítimas de abuso e violência sexual durante 10 anos. Sim. Né? Então a tua experiência é uma experiência muito ampla. Passa para a gente aqui, para a audiência da TVC, como é que funciona, dá uma geral desse cenário para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Essa é uma experiência que ninguém quer vivenciar. Aliás, nenhum pai ou a mãe imagina ou sonha que a filha ou o filho, a maioria a filha, possa ser abusada. Quando o abuso sexual ele aterriza ou ele acontece numa família, a família inteira fica desestruturada. É uma coisa muito agressiva e bagunça tudo. E esse é o grande problema. Porque naquele momento que o abuso vem à tona, aquela criança que antes era criança passa a ser percebida como vítima. Então toda a dimensão dela de criança é esquecida, é desconsiderada e ela é tratada como vítima. E ao ser tratada como vítima, ela serve como fonte de informação para se apurar e punir, para se apurar o crime e punir o autor. Quais seriam as implicações disso? Vamos pensar um pouco. Qualquer pessoa que escuta uma história de abuso sexual tem sentimentos aflorados. Sim. Eu vou citar alguns. Raiva, nojo, revolta, sentimento de vingança, indignação. Não são sentimentos fofinhos. Não, com certeza não. Não são. Mas observa bem, o caso vem à tona, aquela comoção social no momento, e de repente some. Ninguém fala mais do assunto, ninguém pergunta pela criança mais. Você está querendo dizer para a gente que essa criança vive... Ela passa a ser objeto de um inquérito, objeto de um processo judicial. E a gente deixa de olhar para ela, para as suas necessidades, né? Porque estou fazendo já um link do início, já que você falou aquela coisa de alterar, de transtornar o desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa, né? Uma criança vai se transformar numa pessoa. Sim, sim. Você está fazendo uma observação no sentido de que a gente como sistema criminal, causa uma repulsa quando a gente toma conhecimento de uma violência contra a criança. Se é uma violência sexual, então acho que essa repulsa chega ao seu nível máximo. Sim. E a gente quer muito punir aquele responsável por aquilo. E a gente esquece de acolher a vítima
E a gente precisa arrancar dela tudo que for informação para levar. É mais ou menos isso que você está dizendo? É mais ou menos isso. Hoje tem uma técnica de depoimento especial que tenta minimizar isso. Mas o que acontece? Vamos voltar no começo. Em dado como é que eu vou dizer? O abusador, ele é um membro da família. Sim. Ele tem que ter acesso à criança. Raramente ele é aquela pessoa que anda pela rua, viu a criança, abusou e foi embora. Ele é um pai, é um avô, é um tio, é um professor, é um motorista particular que leva a criança para a escola e volta, um transporte escolar ou até particular mesmo. É alguém conhecido. Alguém que tem acesso à criança. E esse abusador, ele tá mais para Papai Noel que para o Homem do Saco. Quem for da antiga vai entender a metáfora que eu estou usando aqui. Então ele se aproxima da criança, ele é uma boa pessoa, de modo geral, não são todos, mas de modo geral eles são, e ele insere nessa relação com a criança as práticas sexuais. Vamos imaginar a seguinte cena. Vamos supor que o porteiro de um prédio, de uma empresa, houve uma conversa entre o vice-presidente e outra pessoa lá que estaria dando um prejuízo financeiro para a empresa. E esse porteiro é amigo do presidente. Mas olha a distância entre o porteiro e o presidente. E é o vice dando desfalque na empresa. Imagina como ficaria o coração desse porteiro em falar com o presidente que ouviu a história. Que está acontecendo um desfalque entre o tesoureiro e o vice para prejudicar a empresa. Ele não tem prova de nada, ele apenas ouviu a história. Ou até de repente a história tem fundamento, mas como ele não entende muito, ele se perdeu naquela conversa técnica ali. Imagina como é que ele ficaria. Desconfortável, confortável, seguro de si, colocando o emprego dele em risco. Imagina agora a criança que vai denunciar um abuso. Por quê? Uma criança pequena não tem noção da sexualidade dela. Ela com 3, 4 anos, ela não entende a segunda função do órgão genital dela. No caso da menina. Menino também. Mas como a maioria dos casos são meninas, então ela não entende. E quando o papai toca naquela região, que a mamãe disse que ninguém toca ali, mas é o pai dela. Sim. Como é que ela fica? Você estava fazendo até um comentário, eu vou só te interromper assim, mas você fica à vontade para. Você fez um comentário antes que também me alertou aqui. Quando é que a violência acontece? Quando o estupro se consuma para o olhar do direito penal, né? Quando o ato é praticado, né? Quando a coisa começa a acontecer, mas para a criança aquilo não é aquilo não é um ato sexual, porque ela desconhece isso, né? Para ela aquela função ali, aquela segunda função, como você disse, não existe. Ou quando as pessoas tomam conhecimento daquilo, que aí todo mundo tem aquela reação, né? E aí a criança se vê inserida dentro de um problema. Acho que o problema maior, vamos dizer assim, externo, ele acontece para a criança quando as pessoas percebem, olha que absurdo, e ela talvez nem tivesse essa percepção. Não. Ela tinha percebido no toque no corpo dela. Sim. Que o abusador tem os que são hábeis. Eles conseguem tocar no corpo da criança de forma tão sensível que ela não causa desconforto nela. Pelo contrário, é uma sensação que ela percebe como positiva, a sensação. Sim. Né? Porque, por exemplo, a palma da mão nossa é sensível. Um toque aqui é diferente do toque aqui, no braço. Então, a região genital também é sensível. Se o toque tiver uma conotação nesse sentido aqui, ela pode não recusar aquilo ali. E tem criança que reproduz um coleguinha na escola. Ela pede para fazer aquilo nela. Porque aquela sensação, não é excitação, é sensação, ela não foi desconfortável. Está despertando nela alguma coisa que ela não sabe nem o que é, né? Sim. Deixa eu te pedir só uma pausa rapidinho, Gilberto, para a gente falar. Eu vou falar de números aqui, eu vi os números rapidamente para a gente dar a dimensão para a nossa audiência do tamanho desse problema. No Rio de Janeiro tem um relatório do Instituto de Segurança Pública, o último relatório que foi feito retrata os números de 2017. Foram mais de 3.800 crianças vítimas de algum tipo de violência sexual. De 2014, né, desde 2014, quando esses números são colocados nesse relatório, é uma média de mais de 3.500 crianças e adolescentes que são vítimas todo ano. Isso aí dá quase 10 crianças vítimas de violência sexual todos os dias, nos últimos 8 anos. Todos os dias. Né? Quase 10 crianças. E você estava falando antes aqui que normalmente há indicativos de que esses crimes eles aparecem na ordem de 1 para cada 10. Ou seja, de cada um desses daqui tem outros 9 que não apareceram nas contas. Né? Então a gente está falando de alguma coisa que está capilarizado na sociedade, infelizmente. Tem um volume muito grande de ocorrências. É um crime que acontece dentro do seio familiar e a gente não sabe direito como lidar com isso, porque às vezes é o pai que faz, às vezes a mãe desconfia, às vezes a mãe sabe ou não toma uma atitude. E a gente tem outras pessoas, tem a professora da escola,
tem o colega, tem o vizinho, tem um amigo. Dá para a gente um pouco um norte de como é que a gente começa a perceber que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela criança. Assim. O que uma pessoa que está percebendo, que tem alguma coisa que pode estar acontecendo, o que ela pode fazer, né? E quais são esses indicativos? Bom, eu vou acrescentar uma informação. Desde 2000 nem tanto, mas de 2003 para cá mais ou menos, a média tem ficado em 3.000, 2.000 e pouco no Rio de Janeiro de abusos sexuais, crimes sexuais contra a criança. Sim. Essa média vem se mantendo. Por ano? Por ano, no estado do Rio, vem se mantendo, né? O que acontece? O abuso sexual acontece dentro de casa. Não tem como se investigar isso. A vítima é uma criança de 3, 4, 5, 8 anos de idade, que não tem uma fala consistente, apoiada, manifesta igual adulto fala. Tem uma fala própria dela. Sim. Uma criança de 9, 10 anos, ela tem uma fala melhor. Porém, como o assunto sexualidade não é muito comum na nossa cultura, ela fica meio, perdida. E aí ela é a fonte de informação. E o abuso sexual, de modo geral, o abusador, ele não causa dano físico na criança. Não deixa vestígio, né? Deixa vestígio. E mesmo quando há uma lesão na região genital da criança, que chega a romper o ímen, o perito atesta o rompimento do ímen. Mas ele não consegue afirmar que foi a pessoa citada que rompeu aquele ímen. Sim, sim. Né? Um dos casos, quando a doença venérea, e que algumas delas, por exemplo, conseguem chegar a ser a vínculo. Né? Se não me engano, a sífilis é possível. Colher o material da criança e o sangue do doutor e fazer uma comparação, ver se aquele é compatível com o dele. Mas nada é 100% ali. Sim. Então, só que é um crime que mexe muito com o emocional da pessoa, da família como um todo. Então, acontece dentro de casa, feito uma pessoa de confiança da criança e dos pais da criança, né? E não deixa materialidade. Como chegar nisso aí? E ele mexe muito. Então, é uma coisa, é meio complexo isso. Só deixa eu só complementar uma coisa que você está falando. Assim, é como se as ferramentas do sistema criminal que a gente tem para outros crimes, para quem pratica o roubo, para quem pratica um homicídio ou um estelionato, essas ferramentas não são eficientes para conseguir levantar essa prova capaz de levar o responsável a responder pelo que fez. E causa muito sofrimento, né, tanto para a família quanto, em especial, para a própria criança. Mas eu queria me apegar aqui a questão que você falou, que eu achei muito interessante, que é essa coisa do desequilíbrio do progresso, né, da sexualidade da criança, que fica transtornado, ele fica alterado. Então, aquela pessoa que ia ter um desenvolvimento ali ao longo da sua vida, aquilo, por conta daquele abuso, aquilo fica alterado, né? Isso vai ter as suas consequências, né? Essa pessoa, quando adulta, ela vai ter algumas outras dificuldades, alguns outros problemas. E aí a gente vai chegar já no silêncio das invisíveis, que acho que é um tema que você quer falar. Mas o que a gente tem hoje, né? O que o sistema tem hoje que possa, de alguma maneira, minimizar isso? Escuta diferenciada para a criança? Na verdade, não se deve afirmar que vai acontecer, mas pode acontecer. Sim. Por exemplo, quer ver uma coisa? Muitas das vezes a criança, o relato dela oferecia um relatório consistente, né, e o relatório dizia que há fortes indícios do fato de ter acontecido. Eu não podia afirmar que aconteceu, mas tinha fortes indícios ali. Só que com essa justiça, 90% a favor do réu. Sim. Né? Então, se conhecia o relatório psicológico, outras provas conseguia, outras declarações e tal, e acaba chegando bem próximo. Aí dependia da vontade do juiz, da coisa e tal. Bom, o que acontece? Eu perguntava à mãe o seguinte: mãe, a senhora vê sua filha se tocando? Não, minha filha não. Tá bom. A senhora vê sua filha vendo televisão, por exemplo, com a mão dentro da calcinha? Ou então com algum objeto entre as pernas? Eu vejo. O que a senhora fez quando viu? Não dá parar com isso. Viu um negócio desse tal? Você diz lá, 7 anos de idade fazendo isso? Vamos imaginar a cena. A criança está tocando o corpo dela. Ela foi vítima de um abuso e descobriu que aquela região ali tem outra função, ou tem uma coisa que ela não conhece ali. É a curiosidade que foi despertada precocemente. Isso, ela começa a tocar ali. Que é normal na criança tocar. Porém, nessa criança que foi abusada, a família inteira está de olho. E aí, quando ela se toca, a mãe vê, a mãe fica transtornada. Aí a mãe chega, não pode fazer isso, um absurdo. Dá aquela bronca na filha. Congela a cena. A mãe brigando com a filha que aquilo é proibido.
Mas a mãe quis dizer o seguinte, que no fundo a mãe quer passar a mensagem, não mexe nisso agora. Só que a criança ouviu, aqui é proibido. Se ela guardar esse detalhe, quando ela começar a namorar, Sim. que for adolescente, você está com o namorado nos jogos sexuais dela, com o namorado, que ele tocar ali, ela pode bloquear. Aqui não pode, aqui é proibido. Ou até mesmo, ela pode vir a bloquear o prazer dela. Mesmo que ela permita o toque acontecer, ela bloqueia o prazer. Então, quando eu falo que, no caso do abuso sexual, o único órgão que se levanta para apurar é o direito, as outras áreas do saber ficam de fora, ficam à margem, e quando se levantam é para apoiar o direito, Sim. não é para apoiar a criança, porque se fosse para apoiar a criança, ia acompanhar aqui e aqui. Então, eu podia pegar essa mãe e orientar essa mãe. Eu dizia, mãe, quando isso acontecer de novo, a senhora mora em casa? Eu não atendi esse público, eu era muito espontâneo, porque não dá para falar muito sério assim, porque o tema já é pesado. Se você for muito sério, muito rígido, fica mais... Então eu dizia, mãe, a senhora mora em casa? Moro. Então só faz o seguinte, viu a cena da sua filha se tocando ali? Vai para fora, dá umas 3 cabeçadas na parede, relaxa, extravasa, grita, respira fundo e volta. Porque se voltar com cara de paisagem, a criança vai perceber. Que a criança percebe muito nossas feições. Então, eu falo assim, filha, tá fazendo o que aí? Não, mãe, tô vendo televisão. E a filha diz isso, tô vendo televisão, mãe. Então eu falo assim, vem cá, mamãe aqui, me ajuda a tirar a roupa da corda, me ajuda a descascar uma batata. E fala, filha, eu vi que você estava deitada no sofá com a mão na pepeca. Tá coçando, alguma coisa? Não, mãe, tá tranquilo, nada. Então olha só, se acontecer, você me fala comigo? Falo, mãe, ponto. A criança vai fazer de novo. A mãe viu de novo, não aguentou ver a cena, vai lá fora, grita, extravasa, volta. Filha, vem cá, mamãe aqui, me ajuda a buscar, fazer um café, sabe, alguma coisa. E aí, filho, eu vi que de novo você tá com a mão na pepeca. Não, mas tá vendo televisão. Sim, mas a mão tá na pepeca, como é que é isso? Não, mas não, tá bom. Na terceira vez que eu pensei em presenciar, fica com a mamãe, filha. A senhora baixa, fica senta na mesma altura da criança. Filha, a terceira vez, o que tá acontecendo? Isso é uma forma também de perceber que se a criança está sendo abusada também. Porque ela, quando ela é abusada, em alguns casos, ela se toca. E é um toque diferente do toque de uma criança se conhecendo. Sim. É diferente o toque. Ou seja, a mãe tem que ter... A família também tem que ter uma acolhida para conseguir lidar com essa situação. Olha só, eu vejo uma forma de conseguir prestar atenção nesse tipo de caso, na ocorrência deles. É estar atento com a criança. E o que eu falo que é atento? É brincar com a criança. É estar com ela. Observar a criança. Mas é uma observação meio neutra. Por que eu falo que é neutra? Não é aquela observação que está vigiando. É observação de olhando e tal. Por que isso? A criança vai dar sinais em algum momento. E aí ela fala, mamãe, vamos conversar? Ela tá vendo a novela, último capítulo. Ah, Felipe, eu vou falar contigo. Já? Então, tá vendo a novela, último capítulo? Filha, é importante? Mamãe, é muito importante. Para a novela, vem para cá. A filha é mais importante que a novela, né? Doutor Gilberto, o comercial é rapidinho. A gente vai dar uma paradinha. Você não sai daí não, que a gente volta já já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Você que está acompanhando o programa Na Mira com o Fernando Veloso, a gente volta com o entrevistado de hoje, o Dr. Gilberto Fernandes da Silva. Gilberto, a gente vai colocar o link aqui de uma cartilha da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa cartilha traz lá uma série de orientações, eu acho que pode ajudar as pessoas que querem conhecer um pouco mais, eu acho que é interessante que todos nós conheçamos um pouco mais. E aí eu destaquei aqui, interessante para o teu comentário,
essa cartilha traz lá, né, isso é da Secretaria Nacional, né? Então ela traz assuntos que são considerados como mitos, né? E a gente vai, eu vou pedir o teu comentário aqui. Então, por exemplo, tem um mito que diz o seguinte, que o abuso sexual de crianças e adolescentes é algo raro. Então a gente já está vendo, pela tua fala inicial, a gente já viu que isso é um mito, que na realidade esse fenômeno é muito mais comum. Né? Então tem estatísticas aí que apontam que a cada 3 ou 4 meninas, ou a cada 6, de 6 a 10 meninos vão ser vítima de algum tipo de violência sexual antes de completarem os 18. Você já até respondeu um pouco isso. Tem um aqui que eu acho bem interessante, pelo que você está falando, eu vou te pedir para você narrar o caso, você estava narrando um pouquinho antes aqui da gente começar, que tem um mito lá, né, que diz o seguinte, as crianças inventam estarem sendo abusadas sexualmente. Na verdade, 92% delas, segundo a cartilha da Secretaria Nacional, 92% falam a verdade. 8% inventam, sendo que 3/4 desses 8% são histórias inventadas que são induzidas por adultos. Então também tem muito essa confusão, porque a criança não tem a estrutura, né, para fazer um relato. Você estava contando um caso que retrata, é um caso real, né, que retrata um pouco essa situação. Conta pra gente. Bom, a criança chega em casa e diz para a mãe que viu o tio, que é um funcionário da escola, sem roupa. A mãe ouve isso, fica revoltada, fica irritada, vai até a escola, interpela a diretora, e as duas conversam, chamam esse funcionário, aquela coisa toda, ou seja, todo aquele caos que criou-se, vai para a delegacia e faz a ocorrência. Quando a criança foi entrevistada pelo psicólogo, ela diz, não, o tio fulano não estava sem roupa. Ele estava sem, ele é gari, ele estava sem a roupa de gari. Ele falou, não, nesse dia, ele conta, nesse dia eu cheguei atrasado, e para não causar problema para mim, eu fui para você varrer a escola, limpar a escola com roupa normal que eu cheguei. No momento algum eu fiquei sem roupa. E aí? Quer dizer, você está narrando um caso que aconteceu. Aconteceu. Né? Então essa criança ela não quis mentir. Ela teve que fazer um comentário, que esse comentário, para ela era inocente, caiu aqui como uma bomba. E aí toda a família se levantou. Essa é a grande questão. O que eu estou fazendo aqui, pouco se faz. Sim, você tem um clamor pela falta de discussão desse assunto, né? Isso. Eu estou falando aqui a minha experiência. Que não é a verdade suprema, é apenas a minha experiência. Você ficou 28 anos na Polícia Civil. Isso. E muitos anos na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Né, durante 10 anos, né, você ficou ouvindo relatos aí. Então você tem uma experiência prática muito grande. E aí dessa tua experiência eu vou te pedir para a gente já ir avançando num outro assunto, que é o que a gente começou a falar aqui, que é o silêncio das invisíveis. Né, que são já crianças que de alguma maneira sofreram algum tipo de abuso e hoje são adultas, já são mulheres, e isso ficou na história delas. Elas ou superaram melhor ou não superaram, ou muitas isso continua só entre elas, algumas talvez não tenham nem certeza se foram vítimas de abuso ou não, carregam essa dúvida até hoje. Sim. E aí a gente já falou um pouco, né, sobre como é que essa coisa funciona, como é que é a origem disso. Mas o que te levou a voltar o teu olhar profissional para essas mulheres que foram vítimas no passado? O que a tua atenção foi voltada para esse momento da agressão já anos e anos passados? Já? Então, no consultório, né, eu tenho várias clientes do sexo feminino e começou a surgir nos anos para cá algumas questões que chamavam a atenção. Eu falei, isso aí tem indício de abuso. E quando eu tocava no assunto, a pessoa não foi abusada realmente, tal. Nenhuma delas me procurou por conta do abuso vivenciado. Mas aquela questão, a forma como ela conduzia a vida dela, a dificuldade de lidar com o masculino, uma baixa autoestima, eu falei, alguma coisa que não está legal aqui. E quando ia buscar muito, abuso. Então o abuso era o núcleo da questão. Era a origem de outro problema. De outro problema. Ela foi procurar uma terapia, um tratamento, por conta de uma dor no cotovelo, vamos falar assim, né? Mas o cotovelo tem nada a ver com aquilo. A questão é uma questão... O abuso está por trás. O abuso que ficou marcado lá. Começou a chamar a minha atenção. Eu falei, como é isso? E não foram uma ou duas, foram várias. Várias que... E algumas nem tinham indício. Eu perguntava nada. Aí depois começava a abordar o tema, lembrava, eu fui abusada assim. Como foi isso? Aí conta. Porque ela coloca isso no lugar, na memória dela, no fundo. Fica no fundo lá. Mas está interferindo na vida dela. É como dirigir o carro com o pneu furado. Você não está vendo o pneu furado, mas o carro não fica estabilizado mais. Ou um carro com pneu careca. Não consegue a estabilidade do carro. Porque alguma coisa está errada ali. Sim. Ou o carro desalinhado aqui está a direção.
E aquilo fica travando a vida daquela pessoa. Agora, por que você acha que isso... Você acha que esse tabu... Tem um tabu nisso. A gente fala pouco disso, a gente discute pouco isso. A gente já está fazendo uma crítica aqui ao próprio sistema. Né? E aqui a crítica não tem, vamos esclarecer, não tem assim, ninguém está dizendo que os responsáveis não têm que ser punidos. Nada disso. Tem que ser. A nossa fala não é nesse sentido. Mas a nossa fala é no sentido que o sistema ele tem um olhar só voltado para o autor e enxerga a vítima, né? As vítimas, que na realidade o restante da família também acaba sendo vítima junto, Sim. como um objeto de investigação, e não como alguém que tem que ser acolhido. Aí a gente está discutindo um pouco das consequências disso. E esse tabu, você acha que ele contribui de alguma maneira? Ele está contribuindo? Se a gente conseguir avançar nessa discussão, se a gente deixar um pouco esse tabu de lado e começar a conscientizar um pouco as famílias, porque se isso acontece no seio familiar, Gilberto, que medida, que política pública que a gente pode buscar junto ao poder público, né, a polícia principalmente, ou ao sistema criminal, o Ministério Público, a Justiça, né, para adotar? Se isso acontece dentro do seio familiar. Eu vejo que a questão é de saúde. Sim. É intervenções de assistentes sociais, psicólogos, para quê? Para dar suporte. Essa pessoa nem tem onde procurar. O caso cai no conselho tutelar pela punição do autor. O caso cai na delegacia, punição do autor. A criança não tem um suporte nenhum, a família não tem suporte nenhum, não tem nada. E essa criança, após todo aquele... A família fica tão bagunçada com a questão do abuso que pessoas surtam, tentam suicídio, porque fica naquela coisa toda. Teve mães que eu atendi e a criança não conseguia falar nada. Minha proposta é o seguinte: eu estava atuando no sistema jurídico, né, como psicólogo, mas eu tinha uma proposta: eu sou psicólogo aqui, então vou respeitar o ser humano, respeitar a criança. Se ela não quer falar, não fala. Não vou forçar. Você não estava ali a qualquer preço para conseguir uma informação, né? Sempre me recusei a isso. Se ela falou. Às vezes, ela tinha sinais, davam sinais do possível abuso. Mas eu falei, não, ela não falou, eu vou segurar, porque eu não tenho certeza. É preciso que ela fale. Isso devia ser um desafio diário para você, porque como policial e fazendo parte de um sistema, a sua missão como policial era buscar a verdade para que aquele dano fosse reparado sob o olhar da justiça. Esse é o papel, é o nosso papel, né, como agentes de segurança pública. Né? Mas você precisava dosar isso de uma forma que você não pegasse a criança ali como se ela fosse uma laranja, ali, você espremesse ela até arrancar todo aquele sumo que é a informação. Sim. Porque senão você arrancava o sumo, você levava a informação, o autor seria punido, mas ficava o bagaço ali. Sim. E o bagaço mesmo. E acho que essa questão, não sei se essa porque naquele figura momento, que eu usei... Não foi, mas naquele momento eu estava como psicólogo. Eu assinava como psicólogo. Sim. Então aqui eu sou psicólogo. Sim. Então eu vou atuar como psicólogo. E o que acontece? A criança, a família fica em guerra. Justamente guerra. É aquela questão, o pai de um lado, a mãe do outro, os tios de um lado, os tios do outro, avós, primo, vizinho, ele fez, ele não fez. Olha, você não tem ideia como é que fica tudo. E a mãe fica sozinha. E ainda tem outra agravante. Quando a mãe é apaixonada pelo autor. Sim. Dependente emocional dele. Ou quando o autor é o pai dela, que pode ser o avô também, Também né? Teve casos de avô, tio, padrasto, o irmão que o tio abusava, o primo abusava. Aí quando o pai descobriu, começou a abusar também, em vez de proteger. É muita coisa. Né? Jesus. É muita coisa. O que eu acho é o seguinte, a forma, isso aqui é o que falta. Essa conscientização. Esse bate-papo sobre o tema. Porque aqui não temos um caso específico para deixar ninguém estressado. Sim. Com raiva, com ódio. Não, estamos falando sobre um tema. Não se fala sobre esse tema. Se fala sobre casos específicos. Sim. Aquele rapaz que beijou a menina num barco lá no Pará, parece, na internet, o vídeo dele, mataram ele quase no mesmo dia. Sim. Porque o clamor é muito forte. Sim. Isso aqui gera proteção. Qual a seguinte forma? Por exemplo, é o Estado criar a política pública de que essa mãe, ao sentir que algo não está certo em relação à filha, poder levar a filha ao psicólogo do Estado ou do município e para entrevistá-lo por 3, 4, 10 sessões para avaliar se há alguma coisa ali acontecendo. Eu vou fazer uma comparação aí, vou trazer para esse tabuleiro um complicador aí. A gente tem crimes da violência contra a mulher, violência doméstica. Sim. E que eu acho que a gente avançou um pouco mais, porque já começa a haver um olhar que olha para a mulher que é vítima da violência doméstica e já tem uma fala que é muito comum no sentido de acolher essa mulher. Então já há iniciativas, já há projetos, por exemplo, até em outros países, de que determinados apoios que o governo
oferece para a família, quando a mulher é vítima de violência doméstica, esse recurso vai para o nome dela e não para o nome do marido, né, o nome do esposo. Já tem uma rede de acolhimento dessa mulher que é vítima de violência doméstica. A gente não avançou nesse sentido quanto à criança, porque, pelo que você está me dizendo, e assim, são situações muito parecidas, porque nas duas a família é destruída. Seja pela violência contra a mulher, ou seja pela violência sexual ou abuso sexual contra a criança. Vamos esclarecer aqui a diferença, né? Porque a gente fala abuso e violência sexual, né? A violência é quando você explica direitinho isso aí. Quando há o ato ou alguma coisa que se assemelha ao ato para satisfazer o prazer lá, a lascívia do autor. Né? E quando ele usa a criança, né, e tem algum proveito econômico disso ou financeiro, já é uma situação diferente, não é isso? Quando ele usa a criança e tem dinheiro envolvido, não é a criança que dá, é os pais que dá. Sim. Aí alguém que paga. Aí está a questão da prostituição. Alguém está usando aquela criança para, por exemplo, uma tia que tem uma sobrinha bonitinha, bonitinha, sei lá, com 5 de idade, né? E alguém acha ela bonitinha, se alguém tem um certo dinheiro, fala, pô, deixa ela em casa e tal. Essa tia sabe o que ele vai fazer com a criança, mas nada. Aí a exploração sexual. O abuso é mais usado quando é criança. A mulher foi abusada sexualmente? Até usa, mas vai pro estupro, ou por tentar adiantar o pudor. Aqui o abuso sexual é mais abuso sexual infantil. Sim. Né? Que é a coisa mais para criança, para adolescente. E geralmente não há uma penetração dando uma lesão no corpo. Né? Mas é o suficiente para marcar aquela pessoa. Vamos avançar alguns anos aí. Antes eu vou registrar aqui. A gente tem um serviço que é o Disque 100, que é um serviço do governo federal para denúncias. Eu vou colocar o linkzinho aqui para alertar as pessoas. Pode ser que a gente tenha alguém assistindo a gente que quer fazer alguma denúncia. Então essa denúncia pode ser feita através do Disque 100. Você acha que essas mulheres que hoje vivem no silêncio aí, né? Você acha que elas têm condição de se recuperar disso? E como é que elas fazem isso? Como é que acontece esse processo? Né? Anos e anos depois, ela já passou daquele momento crítico, mas como é que ela faz para se livrar disso, para apagar isso? É um processo doloroso, porque na verdade a ferida ficou aberta, não cicatrizou. Né? Então não está fechado aquilo. Qual é a proposta? Primeiro ela tomar consciência de que foi abusada. E essa primeira consciência vem aqui, emocional. Ela lembra que foi abusado, ela acaba confiando no terapeuta e contando, ela relata o fato. Mas ao relatar o fato, ela começa a ter a vivência dele. Mas aquela vivência no sentido da dor que vem. Que naquele momento ainda não está buscando a solução, mas já está vivenciando aquela emoção, aquela dor. E até vai ter o tempo dela para conseguir maturar aquilo nela e conseguir entender as consequências que aquilo trouxe para a vida dela. Vamos supor que ela ficou submissa ao masculino. Então toda a relação dela, ela tinha uma relação de submissão ao masculino. Ou ela ficou agressiva com o masculino. Né? Ela não respeita o masculino. Seja chefe, seja pai, seja irmão, ela afronta todos. Né? Ou ela tem uma visão apática. Ela consegue ter um casamento, ter um relacionamento, porém não consegue vivenciar a sexualidade dela. Ela não tem orgasmo, não consegue atingir, porque na hora ela trava. Sim. Né? Então a terapia ajuda em que sentido? Dela começar a se dar conta disso e começar a perceber como está na vida dela. E aos poucos ela vai conseguindo até o ponto que ela consegue... eu sou gestalterapeuta. Sim. Então o que acontece? A gente tenta que a pessoa vivencie aquela emoção que está lá atrás presa. Gestalt, só para explicar, Gestalt... É uma abordagem da psicologia. Uma abordagem da psicologia que vê a pessoa como um todo, não é isso? Isso. E a gente vê o sujeito no ambiente. Sim. Então a interação, nós estamos em interação o tempo inteiro. Sim. E qual é a questão? Às vezes, por exemplo, quando ela começa a ver isso, ela começa a fechar aquela situação, aquele caso, e vai ficar cicatriz. E ela toca a vida. Então a terapia ajuda. Só é um processo doloroso, porque não é fácil, não é simples. Né? Mas conviver com aquilo também deve ser doloroso. Sim, mas o que ela faz? Ela desensibiliza aquela parte. Ou o que acontece às vezes? Ela desensibiliza a parte genital dela. Ela não tem prazer. Ou, quando o caso é mais grave, ela desensibiliza as emoções dela, fica muito racional. Quer dizer, ela sofreu uma agressão lá atrás, enquanto criança. E essa lesão, porque quando a gente sofre uma agressão, fica um corte ali, fica uma cicatriz e tal. Mas às vezes ela vai sumindo, né? Com uns anos passando, aquilo vai... Essa é perpétua, ela fica, ela não apaga. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Essas mulheres que foram vítimas de agressão, né, os anos passaram, se elas não tratarem disso, se elas não tiverem
se elas não conseguirem enfrentar de novo essa dor, porque acho que elas voltam a enfrentar a dor. Se ela dessensibilizou, ela vai voltar a sensibilizar, isso vai doer. Né? Mas se elas não fazem isso, elas podem de alguma maneira, além de ter esses problemas, elas podem de alguma maneira transferir essa violência para outro filho que ela possa ter, ou para outra relação que tem um outro filho. Isso pode interferir na postura dela com outras crianças, porque ela foi vítima de violência enquanto criança. A mulher, geralmente, ela não reproduz o abuso que ela vivenciou. O que acontece, às vezes, ela não consegue lidar com a criança, com o filho. Tipo, vamos supor que ela contou para a mãe não acreditou. Essa é palhaçada, essa é mentira, teu pai nunca faria isso. Sim. E ela passa a não conseguir amar, ela não conseguiu ser amada pela mãe, não consegue amar o filho ou a filha. Ela pode fazer isso aqui. Né? Tem casos que a mãe ela saía de casa, só que foi com adolescente. Ela saía de casa para trabalhar, deixava o padastro na casa, dormindo com a filha adolescente de casa. A filha ia para o quarto do padastro. E lá acabaram mantendo relações. E o que aconteceu? A mãe, quando descobriu, se sentiu traída pela filha, mas de mulher para mulher. Entendi. Mas a filha queria carinho. A filha queria um carinho do masculino. Ela queria carinho. Mas naquele momento, aquele homem percebeu que aquele carinho, que era o que ela queria, era sexo. Então ele deu sexo para ela. E ela, para ter o carinho, tinha o sexo. Olha que coisa meio louca isso. E a mãe, quando descobriu, ela me traiu, foi lá. Doutor Gilberto, segura um pouquinho que tem muito mais para a gente falar ainda. A gente vai dar uma paradinha, vamos no comercial e volta já já. Não sai daí não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Você assistiu o comercial? E a gente já está voltando para a nossa entrevista aqui com o Dr. Gilberto Fernandes da Silva, falando sobre sexualidade, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Você falou para a gente aqui que você ouviu, entrevistou mais de 1.000. Então, 900 e pouco crianças. Se contar com os familiares, passa mais quase 2.000. Se incluir os familiares, são mais de 2.000 pessoas. Isso te deu um conhecimento assim, prático muito grande. Assim. Deve ter tido casos que te marcaram mais. Né? Você deve ter muitos casos que, para a gente, assim, para quem não é dessa área, por mais que a gente esteja na atividade policial, a gente lide com isso, mas isso é uma área muito específica até da própria polícia. Eu, por exemplo, nunca estive à frente de delegacias que tratassem desse tema. Eu nunca me senti preparado o suficiente para enfrentar esse tipo de dor que eu acho que, enfim, eu não tive a oportunidade. Foi uma das experiências que eu não tive na vida e não me arrependo de não ter tido. Né? Mas você teve essa experiência, você lidou com esse sofrimento ali durante muitos anos. Muitos casos devem se repetir, né? Mudam os nomes e tal, mas os casos são parecidos. Mas deve ter alguns outros que te marcaram, né? Seja pela frieza de algumas pessoas, ou pela crueldade, ou a indiferença de algumas pessoas que sabiam daquilo e não falaram. Como é que é essa relação dos terceiros que entram? O vizinho, o parente mais distante, que desconfia, mas que não fala, né? Um primo que vem visitar de vez em quando, uma tia que vem de vez em quando, que está vendo, está meio esquisito esse negócio daquela casa quando a gente vai lá visitar os primos e tal, mas não se mete na história, deixa a história correr. Como é que é? Teve algum caso desse que te marcou? Ou qual a tua avaliação quanto a essa família ali, fora do núcleo ali, mas na família ainda? Olha, é meio complexo porque as pessoas tomam partido. Ou de A. Se a pessoa gosta de A, partido de A. Se gosta de B, toma partido de B. E fica naquela disputa ali, porque a pessoa não consegue acreditar que aquele vovô que adora crianças foi fazer aquilo.
Ou aquele pai que é uma pessoa maravilhosa, um super pai, ia fazer aquilo com a filha. A coisa é tão complexa que o abuso, ele pode acontecer na frente da mãe, o abuso. Porque o abusador, ele não tem cara de abusador. Essa é a grande questão, ele tem cara de bonzinho. A história não é Papai Noel, né? Ele não é um do saco, ele é Papai Noel, mas não é Papai Noel. Ele pode pegar uma criança, eu sou bonitinho, posso pegar? Pode. Mas bebezinha, por exemplo. A bebezinha usa a roupa com fralda e de babado, com a coisa toda. Fica por cima da fralda dele. Ele pode pegar, colocar a mão, baixo que é comum fazer aqui, e ali enfiar o dedo na pepeca da menina, na vagina da menina, ou passar ali na frente da mãe, conversando com ele, fazendo. E aí a criança pode sentir o desconforto de chorar, e ela chorou que me estranhou. É claro que essa criança... Você teve casos desse? Você identificou casos como esse? Não, mas eu tive conhecimento de casos assim. É uma gama... Agora, que pena que a gente... Que pena que reprimenda que o poder público vai dar a uma pessoa. Vamos falar do autor. A gente está falando que a gente só fala do autor, né? O sistema só olha para o autor, mas a gente ouve uma narrativa como essa, Gilberto, vindo de você, de uma pessoa que tem esse conhecimento, e assim, não tem como não ficar perplexo. Assim. Essa pessoa só pode padecer de alguma outra doença, porque o ser humano, na sua integridade mental, como é que ele consegue fazer isso? Então, ele tem o padrão de prazer dele é nesse tipo de prática. Ele não quer uma mulher bonitona, ele quer aquela criança. Então isso seria uma psicopatia? Não chega a ser, tem os transtornos que é dado. A própria ciência já colocou a pedofilia como crime, como doença. Sim. Né? Então tem todos os itens, né, que caracterizam como doença. A questão é, o pedófilo, ele não é criminoso. Então ele tem aquelas características ali, mas ele não praticou. Quando ele pratica o crime, ele é um pedófilo que praticou. Então ele é um cara que tem a tendência, a ciência já discrimina isso, já relaciona isso, né? Mas ele não foi uma prática. Essa é a questão. Agora, a questão é o seguinte, imagina o seguinte, esse pedófilo se identificou para ir, eu tenho atração por criança. Ele vai numa praia, né? Ele é um jovem de 20 anos de idade, ele não olha para as mulheres de biquíni, ele olha para as crianças americanas e sente atração sexual por elas. Ele, peraí, isso é normal. Meus amigos, meu presente de mulher eu não quero, eu quero a filha. Alguns até se relacionam com mulheres casadas, separadas com filho, para ter acesso à criança pela mãe. E aí ele fala, mas ele percebe aquilo ali. Se ele se der conta, o que eu faço com isso? A pergunta é, para onde ele vai perguntar, se orientar? O que ele faz? O que ele faz? Ele não tem, porque ele fica desconfortável, porque ele sabe que é crime. E não é só um crime tipo roubar alguém. É um crime que vai marcar ele a vida inteira. E como é que ele fica? Eu atendo pedófilos. Sim. Já atendi e atendo ainda. Como é que é isso? Né? Você teve pessoas que perceberam que aquilo ali não estava certo, ele tinha uma atração por algo que ele identificava como errado, né? E ele procurou ajuda antes dele fazer alguma coisa. Mas isso foi uma iniciativa dele, ele não ouviu isso em lugar nenhum. Teve ajuda, teve que ser procurado depois de ter feito, já respondendo, se deu conta que... Não. Sim. Então, é assim, é muita ponta solta e pouca fala sobre o assunto. Olha só, a gente está falando de um patrimônio aqui valiosíssimo, né? Criança. A integridade emocional, né? Não estamos nem falando de integridade física, né? Que a maioria muitas vezes não tem uma lesão propriamente dita, mas tem uma integridade moral aí, tem o futuro dessa criança que pode estar comprometido. E o ideal é que isso não aconteça, o ideal é que a gente consiga, né? Quando a gente quer evitar roubo, né? Assegurar o patrimônio das pessoas, a gente aumenta a vigilância, a gente coloca... câmeras, a gente coloca cerca de arame farpado, enfim, tem as defesas para isso. Né? Como é que a gente faz? Ou seria um bom encaminhamento, uma política pública que conscientizasse, e aí tem que ser algo capilarizado pela sociedade, pela família, que conscientizasse a própria pessoa, que acho que não vai ter ninguém que vai fazer isso por ele, né? Mas via de regra os homens, ou até as mulheres, porque vão estar ao lado ali, vão estar acompanhando, para tomar um conhecimento e fazer um movimento antes da coisa acontecer. Isso seria efetivo sob a ótica da psicologia ou não? Ou seja, alguém que está se sentindo já, olha, eu vou para a praia, eu não olho para as meninas da minha idade e tal, eu quero olhar para as filhas delas e tal, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, eu estou desconfortável com isso, né? Porque isso não é... Mas isso me atrai. Onde eu peço ajuda? Isso.
o que eu faço? Né? O que você disse, a gente não fala sobre isso, essa discussão não é levantada porque tem um tabu. Então a gente está brigando com esse tabu, a gente está querendo tirar esse tabu da mesa aqui. Sim. Então eu estou te provocando assim, você acha que o caminho pode ser esse? A gente, né, o poder público promover uma campanha de conscientização, e é um negócio super complicado, super difícil, mas se não isso, o que seria para a gente evitar ou tentar garantir que as crianças tivessem garantido o seu crescimento natural, normal, livres dessa violência? Vamos olhar para o assunto abuso sexual. Eu estava na Marinha em 80. Então, desde a década de 80, começou a surgir os casos de AIDS. Né? No jornal, tinha grupo de risco, aquela coisa toda. Se o cara era do grupo de risco, se tomasse água na caneca, a caneca jogada fora, ninguém usava aquela caneca mais. Sim, toda, né? Desinformação. Isso, desinformação. Não podia dar um abraço. Não, mal falar, chega nem perto. Se ele sentou aqui, não senta não, tem que lavar o banco. Isso. Não chega nem perto, né? Isso. Era pior do que Covid, né? Pô, bem pior. Não tinha máscara. Só que não tinha máscara. Isso no início da década de 80. Hoje, o aidético da época é soro positivo, tem até outro nome agora, que não é soro positivo, né? Tal. O governo federal distribui medicação, ele tem uma vida normal. Sim. Em 40, 80, bota aí, 40 anos. Sim. Uma vida normal. O abuso sexual é milenar. Sim. E até agora não sabe muita coisa, não. Não sabe quase nada. Por quê? Porque a gente não se dedica a estudar isso. Não se estuda o tabu, esse é o grande ponto. Não tem investiu-se fortunas para descobrir a cura da AIDS, ou como controlá-la. Não se investe pesquisa para entender a questão do tabu, do abuso sexual. E outra coisa, como é que eu vou dizer? Ninguém gosta de falar sobre isso. Sim. É desagradável. É desconfortável. Né? Olha só, de cada... Eu tenho pesquisa analisando que de cada 10 casos, um é revelado. Então é muita coisa, não tem espaço para nada. O abusador não tem espaço para nada. O pai... Teve um caso que marcou, não foi nem adolescente, porque eu trabalhei com policial nesse caso. A menina estava grávida, engravidou. Ela tinha problemas mentais, transtornos mentais, e o pai catava latinha na rua, morava na comunidade, os dois, só moravam os dois. A mãe era cracuda, só foi pro mundo. E dormiu na mesma cama os dois. E aí ela aparece grávida. Aí o caso foi pro conselho tutelar, e no conselho, alguém sugeriu, suspeitou que o pai seria o pai daquela criança, o pai da menina. Mas ele não falou nada. O caso foi para a delegacia, para a DECAV. E aí eu comecei a conversar com o pai. Conversando com ele, também aconteceu e tal. Eu moro sozinho com a minha filha. Eu cato latinha para comer, eu durmo na mesma cama que ela. E acontece, assim, eu falei isso, ele falou assim, ele não estava aceitando a ideia, né? E eu falei, pai, me diz uma coisa, aquele filho é seu? Ele, não sei. Falei, bom, só não sabe significa duas coisas. Ou o senhor é o pai e não está querendo contar, ou foram tantos parceiros que ela teve, você não pode afirmar qual foi. Porque grávida ela tá, então alguém chegou ali. Quantos anos a menina? Ela tinha uns 17 anos, mas ela era vulnerável. Sim. E aí, por causa do problema, né? Por causa do problema. E aí ele me olhou assim, ele fez só assim de cadeira. Eu falei, opa, ele fez. Eu falei assim, deixa eu perguntar só de novo. Se o senhor fez, conta. O senhor não vai sofrer nenhuma agressão, nada aqui, só me contar. Assim, ele falou assim, tá bom, eu tive relação com a minha filha. Ela me pediu um filho e eu... Olha para essa história. Criminalmente, tá resolvido. Sim. Ele confessou depois. Assinou, tá boa. Sim. Agora, olha para essa menina. Esse pai vai preso, ela vai para onde? Ela não tem mais ninguém na vida. O vínculo afetivo dela era só com esse pai. Dava carinho, atenção para ela, o tempo todo estava com ela. Para onde ela vai? Vai para um abrigo. Para ela, enquanto criança, enquanto pessoa, esse resultado foi positivo? É um questionamento. É uma pergunta. O direito penal não olha para isso. O direito penal despreza, ignora absolutamente. Não é a função do direito isso. E cadê os órgãos sociais para se levantar? Não, vamos acolher. Não rede de proteção. Não tem proteção. Eu queria... a gente está caminhando para o finalzinho já, Gilberto. Eu queria, assim, talvez uma das vítimas aí intangíveis desse crime abominável, porque por mais que eu estou tentando manter aqui toda a minha elegância no sentido de não... Mas esse é repugnante. É repugnante, né? Mas a gente está tentando se manter aqui dentro de um gabarito técnico de discussão. Sim, e tal. Sim. Mas me parece que uma das vítimas desses atos abomináveis, né,
é a instituição família. Uma das vítimas, assim, vamos chamar um termo aqui leigo, mas uma das vítimas fatais disso. Porque a família fica, ela se extingue com essa história. Esse exemplo é um caso. A gente não vai imaginar nunca que esse pai possa deixar de ser punido pelo que ele fez. Ele tem que ser punido, primeiro porque está no direito isso, e a gente está é a nossa realidade. Mas a família não foi preservada. Né? Então, acho que o que a gente está tirando, que eu estou tirando aqui, de uma série de coisas que você falou, né, é que a gente precisa discutir isso, a gente precisa deixar esse tabu de lado, engolir em seco o quanto esse assunto é desagradável, né? Era muito melhor a gente estar discutindo outras coisas e tal, mas o fato é que isso está presente hoje. Tem famílias hoje em que isso pode estar acontecendo, tem crianças hoje que podem estar em vias de serem vítimas dos seus próprios pais, né? Talvez muitos por ignorância, por falta de uma oportunidade de alguém chegar, né, de um parente chegar, alguém com mais conhecimento chegar e dizer assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí, vem cá, eu quero conversar contigo, olha, vou acabar na cadeia, estou achando que está acontecendo isso, e ele está comprando uma guerra ali que ele pode até perder a relação com aquele familiar ali, mas está fazendo o papel dele. Eu estou aqui provocando, incitando já as pessoas a meterem a colher nesse negócio mesmo, porque entre perder a relação com aquele núcleo e de repente salvar uma criança, acho que são valores que não tem nem que ser... Sim. Mas acho que o que precisa é a proteção desse núcleo familiar aí, né? da instituição família. Porque se a instituição família não é protegida, vai tudo por água abaixo. A gente perde tudo, a criança vai arrastar pelo resto da sua vida as mazelas que isso vai trazer, e a gente, né, eu arrisquei sugerir aqui uma opinião, né, descompromissada de que talvez uma conscientização da família fosse um caminho, mas acho que você está trazendo uma coisa que é mais macro ainda. A gente precisa discutir esse assunto para entender ele. E aí eu vou te perguntando, isso é uma cultura que é própria de alguns povos, é do Brasil, isso é humano? Você disse que é milenar, né? Esse abuso é milenar, isso é humano, isso faz parte da humanidade. Povos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos têm isso de uma forma mais marcante ou não? Classes mais privilegiadas ou menos privilegiadas, como é que é isso? Coloca isso num contexto mais antropológico aí. Olha só, tal qual a Covid, o abuso sexual não escolhe classe social. Entra em qualquer lugar. Só que é o seguinte, o abuso é para a nossa cultura. Tem tribos indígenas no Brasil que é comum o jovem, antes de casar, o adolescente, antes de casar, manter relações sexuais com a mãe. É uma cultura. É uma cultura deles. Isso não é tido como abuso. Não é tido como abuso. Tem, na Papua Nova Guiné, se não me engano, o guerreiro, para se tornar guerreiro, tem que fazer sexo oral no mais antigo. Eles dizem que o néctar, o esperma seria o néctar que daria força para ele. Isso não é abuso. Sim. Então é preciso, hoje o abuso ele é naturalizado. Quebra esse tabu como? Desnaturaliza o abuso e normatiza. É uma norma. Nossa cultura aceita como norma. Veja bem, o fato de eu entender que é norma não diz que eu estou aceitando. Sim. Só que não é natural. Então a nossa cultura naturaliza. Abuso, não tem cultura que não é claro, é dentro de um ritual, não é assim. Como na Grécia Antiga, quando tinha as questões do mais velho com o mais novo, tinha uma regra ali, não era qualquer jeito. Então há sempre um contexto que delimita, claro, ali como acontece aquilo. Tá? Geralmente rituais de passagem e tal. Não é assim. Né? Então, eu acho escondidas. Não é as escondidas. Não, né? É um ritual de passagem. Sim. Ponto. Mas é naquele momento ali. Agora, se vai ter depois, se não vai ter, se tinha antes, não sabe. Não pesquisou. Não há pesquisa sobre isso. Essa é a grande questão. Eu, pelo menos, desconheço. Tá? Então, eu acho que o grande passo que nós podemos dar, enquanto cidadãos, é discutir o tema. Porque falar sobre. Talvez essa entrevista aqui, quando for circular, vai ter milhões de críticas, de elogios, não sei. Mas não importa. Importa que foi discutido o assunto. As pessoas conseguiram ouvir falar de abuso sexual sem ter um caso específico que gerasse ódio. Sim. É claro que as pessoas que eu conheço, quando eu começo a falar, ficam assim, irritadíssimas a ponto quase de querer quebrar uma coisa perto de mim. Sim. Mas não é comigo, é com a história, que a história realmente vai no fundo. Tá? Mas se a gente começar a ampliar, a gente vê, caramba, tem muita coisa que tem que se fazer. Então ajudar a criança é discutir, é falar. Sim. Porque aí vão surgir ideias, propostas, em que, na minha opinião, eu acho que o tio achou estranho o comportamento
pai com a criança na piscina. Isso é estranho. Aí vamos supor que o pai sai da piscina, tava excitado, tá? Brincando com a criança lá e sai de sunga excitado. Assim. Ele se tem um serviço de psicologia aqui, ou serviço social aqui, ele encaminha para cá, relata aqui, essa instância aqui, que é antes a justiça. Sim. Se a assistente social, o psicólogo aqui, entender que houve realmente, ele tentou satisfazer o desejo dele com aquela criança ali, aí comunica para lá. Então aqui ainda, se não provou nada, então... Mas aí esse tio precisa tomar essa atitude, né? Sim, ele precisa dar esse passo, se tiver, ele precisa procurar. Para esse serviço estar ali, a sociedade, como sociedade, tem que pedir. A Polícia Civil, por exemplo, não tem perito psicólogo. Sim. Não tem perito psicólogo. Sim. Porque a missão é o que você disse. Eu acho que o direito penal ele tem sido colocado para resolver uma série de questões, cada vez mais uma série de questões. E na realidade a gente sabe que originalmente ele é a última ratio, né? Ele é a última medida, porque ele é uma medida extrema, né? Que afasta a liberdade das pessoas, enfim, afasta uma série de direitos e tem sido usado para coisas cada vez mais banais, né? E não vai ser o direito, pelo que a gente está extraindo da tua conversa, que a gente está já chegando ao final, eu já vou começar a caminhar para a conclusão aqui, te agradecendo, Gilberto, pelo teu tempo. Eu que agradeço. É um tema extremamente polêmico, provocativo. Eu acho que a ideia da entrevista era essa mesmo, era a gente provocar. Sim. Era a audiência aqui da TVC, da TV Correio da Manhã, dizer assim, pô, como assim? A gente tem que botar esses caras todos num pelotão de fuzilamento e passar o cerol em todo mundo. Talvez muitos pensem assim. E se isso resolvesse o problema, só que a gente conseguiu entender aqui contigo que isso não resolve o problema, porque aquela ferida fica aberta lá na criança. Então, mesmo que a gente colocasse todos num pelotão de fuzilamento, lá, num paredão, a gente ia continuar a ter as vítimas como é que você chama? Silêncio das invisíveis. Silêncio das invisíveis. A gente ia continuar tendo essas mulheres, né, arrastando isso e talvez comprometendo a felicidade delas junto com outros núcleos familiares, inclusive depois, enfim, a sua sexualidade, a sua relação com outras pessoas. Acrescentar, doutor, o seguinte... Tá, vou matar esse cara, mas esse cara que cometeu o crime é pai daquela criança. Sim. E o irmãozinho dela falou assim, tá vendo? Papai foi morto por tua causa. Ou seja, a gente precisa encontrar uma maneira de se socorrer das outras ciências, que não só da ciência criminal, vamos dizer assim, para proteger a família, para proteger principalmente a criança e para tentar prevenir a ação daquele que está desequilibrado, porque essa pessoa está em algum desajuste. Se ela não está inserida dentro de uma cultura em que isso é tido como normal, como são as que você citou aí, em que essas coisas acontecem, e isso não abala ninguém, porque faz parte daquela vivência ali, se essa pessoa não está inserida naquela cultura, ela está em desequilíbrio. Ou então ela tem que ser transferida, ela tem que mudar para lá, vai para lá e vive lá e faz isso lá, porque lá é normal, aqui não é. A nossa cultura não é assim. Então ela está em desequilíbrio e a gente encontrar uma maneira de evitar com que a violência acabe acontecendo, porque aí ela gera consequências que comprometem a vida, né, da vítima mais frágil que tem aí, que é a criança, que essa não tem opção, ela acaba sendo levada e acaba destruindo a família. Enfim, Gilberto, quero te agradecer. A gente vai colocar o link aqui do que a gente falou. Eu vou colocar o link aqui do Disque 100, da cartilha da Secretaria Nacional, que a gente citou aqui. Agradecer ao Gilberto, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Você que acompanha a TVC, a gente vai encerrando mais um programa aqui na Mira com o Fernando Veloso. Se você gostou, divulga para o seu amigo. Lá na rede do YouTube, a gente vai passar isso também nos canais. Dá o seu joinha, se inscreve no canal e acompanha a gente, que semana que vem tem mais. É isso aí, gente. Obrigado, Gilberto. A gente costuma fazer um brinde aqui para encerrar e fazer a imagem do encerramento. É isso aí. Obrigado. Valeu. TVC, a TV do Correio da Manhã.